Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Aproximava-se a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Ele foi conversar com os chefes dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo sobre como entregaria Jesus. Eles ficaram contentes com isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas aceitou a proposta e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus sem que a multidão percebesse. Chegou o dia dos pães ázimos, no qual era necessário imolar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: "Vão preparar a Páscoa para nós, para que a comamos." Eles perguntaram: "Onde queres que a preparemos?" Ele respondeu: "Quando entrarem na cidade, um homem carregando uma jarra de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no até a casa onde ele entrar. Digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está o salão onde devo comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada. Façam ali os preparativos." Eles foram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse-lhes: "Desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei mais dela, até que ela se cumpra no reino de Deus." Tomando o cálice, deu graças e disse: "Tomem e repartam entre vocês, pois eu lhes digo, desde agora não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus." Depois tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: "Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim." Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Contudo, vejam, a mão daquele que me entrega está comigo à mesa. De fato, o Filho do Homem vai, como está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído." Então eles começaram a perguntar entre si qual deles haveria de fazer tal coisa. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes disse: "Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm autoridade sobre o povo são chamados benfeitores. Mas entre vocês não deve ser assim. Ao contrário, aquele que é maior entre vocês, faça-se como o mais jovem, e aquele que governa como aquele que serve. Pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é aquele que está à mesa, mas eu estou no meio de vocês, como aquele que serve. Vocês permaneceram comigo nas minhas provações. E eu disponho para vocês o reino, assim como meu Pai o dispôs para mim, para que vocês comam e bebam à minha mesa no meu reino e se sentem sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu rezei por você para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os teus irmãos." Pedro respondeu: "Senhor, estou pronto a ir contigo até mesmo para a prisão e para a morte." Jesus, porém, lhe disse: "Eu te digo, Pedro, hoje o galo não cantará antes que você me negue 3 vezes, dizendo que não me conhece." E Jesus lhes perguntou: "Quando eu os enviei sem bolsa, nem saco, nem sandálias, faltou-lhes algo?" Eles responderam: "Nada." Então lhes disse: "Mas agora, quem tem uma bolsa, leve-a, do mesmo modo também um saco, e quem não tem espada, venda o seu manto e compre uma. Pois eu lhes digo, é necessário que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado entre os injustos. Sim, o que se refere a mim está se cumprindo."
Eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele respondeu: basta. Então Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ao chegar ao lugar, disse-lhes: orem para que não entrem em tentação. Jesus afastou-se deles a uma distância como a de um arremesso de pedra. Ali, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. E, entrando em agonia, orava com mais intensidade. Seu suor tornou-se como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi até os discípulos e os encontrou dormindo. Tomados de tristeza, disse-lhes: por que estão dormindo? Levantem-se, orem, para que não entrem em tentação. Enquanto ainda falava, veio uma multidão. À frente deles vinha Judas, um dos 12, e aproximou-se de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava para acontecer, disseram: devemos atacá-los com a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta, chega disso. E tocando a orelha do homem, curou-o. Jesus então disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais do templo e aos anciãos que tinham vindo contra ele: vocês vieram com espadas e bastões, como se fossem prender um ladrão. Todos os dias eu estava com vocês no templo e não estenderam as mãos contra mim. Mas esta é a hora de vocês, o poder das trevas. Então prenderam Jesus e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta dela. Pedro também sentou-se entre eles. Uma criada, ao vê-lo ali, sentado perto do fogo, olhou bem para ele e disse: este homem também estava com ele. Mas Pedro negou: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro viu e disse: você também é um deles. Pedro respondeu: homem, não sou. E cerca de uma hora depois, um outro afirmava com insistência: é verdade, este homem também estava com ele, é até Galileu. Pedro disse: homem, não sei do que estás falando. E, no mesmo instante, enquanto ainda falava, o galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fitou Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, quando ele lhe dissera: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. E, saindo para fora, chorou amargamente. E os homens que guardavam Jesus zombavam dele, espancando, e, cobrindo-lhe o rosto, perguntavam: profetiza, quem foi que te bateu? E diziam muitas outras blasfêmias contra ele. Quando amanheceu o dia, reuniram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas, e conduziram Jesus ao seu conselho, dizendo: se tu és o Cristo, dize-nos. Mas ele lhes respondeu: se eu vos disser, não acreditareis, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita da virtude de Deus. Todos disseram: logo, tu és o Filho de Deus. E Jesus respondeu: vós dizeis que eu sou. Então disseram: que necessidade temos ainda de testemunho? Nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Comentário patrístico de destaque. Autor Santo Ambrósio de Milão. Obra De Sacramentis, livro IV, capítulos 4 e 6. Santo Ambrósio foi um dos primeiros padres latinos a oferecer uma explicação sistemática do mistério da Eucaristia com clareza teológica e linguagem pastoral. Ele afirma com veemência a presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados e argumenta que, pela palavra de Cristo, os elementos são verdadeiramente transformados. Open quote. Non est figura corpus Christi, sed veritas. Não é figura o corpo de Cristo, mas a verdade. De Sacramentis, pá 25.
Ele explica que, assim como Deus criou o mundo por sua palavra, essa mesma palavra, agora pronunciada por Cristo, tem poder de realizar aquilo que significa. Portanto, quando Jesus diz, "Isto é o meu corpo", não se trata de um símbolo, mas da realidade sacramental do seu corpo entregue por nós. O mesmo se aplica ao vinho. É seu sangue, derramado por nós, selo da nova aliança. Vide omnia esse verba Christi. Considera que tudo é palavra de Cristo. Antes da consagração, há pão. Após a consagração, ao corpo de Cristo. Santo Ambrósio também destaca que esse mistério não depende do mérito do ministro, mas da eficácia da palavra de Cristo, que é viva e operante. A Eucaristia, para ele, é o ápice do amor redentor, onde Cristo antecipa sacramentalmente o sacrifício da cruz e convida os discípulos a participarem deste dom. Escutemos agora as palavras luminosas de Santo Ambrósio de Milão, bispo e doutor da Igreja, sobre este sublime momento da última ceia. Não é uma figura o corpo de Cristo, mas a verdade. Antes da consagração, há pão. Após a consagração, há o corpo de Cristo. A palavra de Cristo realiza o que significa. Pois se a palavra do Senhor tem força para fazer que do nada surja o que não existia, quanto mais poderá transformar o que já existe em outra coisa. Assim, quando ouvimos, "Isto é o meu corpo", creiamos, não com olhos carnais, mas com fé. Que essa certeza nos conduza à adoração reverente, à comunhão profunda com o Senhor e à firme esperança na vitória do amor que se entrega. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.